Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca. Estamos dando início a mais uma live. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. Vamos aqui fixar o comentário, tentar adiantar aqui um pouco o expediente, que hoje a gente teve que dar uma corridinha. Aí, não. Cris, boa noite, querida, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. E vamos aqui ver também pelo nosso perfil particular, vamos entrar, ver se está fluindo bem o áudio, né? Para que a gente possa acompanhar também, ver se não está dando nenhum bug, né? Vamos ver se está fluindo bem. Tá ótimo. Tá perfeito, tá fluindo. Então dá pra gente desligar aqui o som um pouco. Gleides, boa noite, seja bem-vinda. Gleides, eu não lembro, você chegou a postar o livro quando chegou para você? Eu estava até com tanta correria naquele período, né, para você e para mim. Eu nem lembro se você chegou a postar, mas importante que o livro chegou a você e eu recebi, né, deixando aqui os comentários para vocês, eu recebi tanto o livro do sorteio da Web Rádio Fraternidade, Ouvindo Deus na Tempestade, do Adeilson Salles, um livro maravilhoso, como também os dois livros da FEB Editora, o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo em letras grandes. Então, agradecendo tanto a Web Rádio Fraternidade, como também a FEB Editora, que nos presenteou com esses livros, né? E como eu já avisei a vocês, no dia 28 de outubro, quando completaremos 5 anos do nosso perfil, vamos sortear 3 livros para vocês. E qual que é a regra, né? Como eu sempre digo, é para vocês que aqui estão conosco, né? Sempre nos acompanhando, já estão na nossa lista, no nosso sorteio. Vou mandar os aviãozinhos aqui. E tem uma notícia também, uma boa notícia para vocês, avisar os amigos que a partir da próxima segunda-feira, dia 22 de setembro, retornaremos às nossas lives também às segundas-feiras. Tem amigos nossos, como o Will, que de quarta-feira ele tem a reunião na casa espírita dele, então o Will só podia nos acompanhar às segundas. O Will vai poder voltar a nos acompanhar a partir da próxima segunda-feira, dia 22, então, a partir de 22 de setembro, né, início da primavera praticamente, né, vamos retomar o nosso estudo às segundas e quartas-feiras às 22 horas. Vamos retomar o nosso horário habitual. Então, vocês que já nos acompanham aqui no nosso Instagram, estejam conosco também na próxima segunda-feira, 22 horas, para a gente dar arrancar um pouco, né, o estudo desse livro, que a gente deu uma pausa, né, fizemos uma certa pausa. Então, na próxima segunda-feira, retomamos os estudos, segunda e quarta-feira. Quem chegou conosco? A Dani Pedraza, boa noite, Dani. Débora também chegou conosco, gratidão pela presença. Então, ó, vocês que estão aqui conosco, Silvia, boa noite, querida. Vocês que estão aqui conosco já estão participando do nosso sorteio. Praticamente é o nosso clubinho lá particular de amigos queridos que vão, né? São 3 livros que vão ser sorteados para vocês no dia 28 de outubro, dia do servidor público. Denise, boa noite, seja bem-vinda. Quando completaremos 5 anos do nosso perfil aqui do Instagram. Lembrando aos amigos que toda vez que eu trouxer convidado daqui para frente, as nossas lives serão sempre pelo nosso canal do YouTube, porque eu já estou cansado dos bugs do Instagram, então, né, melhor coisa que tem é não ficar dando murro em ponta de faca. Então vamos fazer o seguinte, sempre na última quarta-feira do mês, Momentos com Jerônimo Mendonça, pelo nosso canal do YouTube Reflexões Aloísio, canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade. E quando nós trouxermos convidados, que eu já tenho uma convidada já agendada para estar conosco
no dia 22 de outubro, né? Chega de sofrer, Débora, exato. De 22 de outubro, Bárbara Mota vai estar conosco no projeto Reflexões. A Bárbara vai escolher o tema e aí a gente vai seguir aqui o nosso projeto como nós fazemos habitualmente, né? Trazendo convidados, sempre como eu digo a vocês, como convidado é pelo nosso canal do YouTube. Nas lives solo será por aqui mesmo, né? Então, vocês já estão participando do nosso sorteio, né? Dia 28, praticamente daqui um mês, né? Um mês e 10 dias praticamente, o sorteio que nós vamos fazer para vocês. E hoje, queridos amigos, nós trouxemos uma mensagem que eu acredito que ela vai ser muito oportuna. Para mim, caiu como uma luva, sobretudo momentos que eu estava passando e a gente passa até hoje em dia, né? Esse capítulo realmente é um capítulo que nos faz refletir. Dentre todos, eu sei que vários desses capítulos do De Luca são muito oportunos. É um livro que eu recomendo, é um livro que serve de base para o culto do Evangelho no Lar, não para crianças, né, Cris? A Cris tem um projeto mais especial para as crianças, do Evangelho no Lar, principalmente para as crianças, mas este livro aqui serve como uma luva para o culto do Evangelho no Lar. E a mensagem, então, da noite, capítulo 27, Cruzar a Ponte. Vamos lá. Se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Winston Churchill, tá aqui, tá certo. O De Luca sempre traz uma mensagem reflexiva antes de começar o estudo, né? Mar calmo não faz bom marinheiro, com certeza. E aí vai lá. Temos momentos na vida em que os problemas se avolumam de tal forma que nos julgamos num labirinto sem saída. Pode ser que você esteja se sentindo assim. Quando isso acontece, o desânimo geralmente se aproxima e, se não estivermos atentos, pode nos envolver num grau tamanho de modo a nos deixar apáticos e, portanto, sem forças para enfrentar as tempestades que estão pedindo alguma atitude de nossa parte. Daí o sábio conselho de Churchill: se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Raul Seixas disse a mesma coisa com outras palavras: não pense que a cabeça aguenta se você parar. Essa aqui é da canção Tente Outra Vez. Sim, continuar andando, isto é, continuar se ocupando com as obrigações diárias, envolver-se na rotina das próprias ocupações. Isso irá proporcionar um alívio à nossa mente, pois ela será obrigada a se desligar do problema que estamos atravessando para se ocupar com coisas positivas. O trabalho é um grande dissolvente das nossas preocupações. E se esse trabalho englobar a felicidade do próximo, sobretudo da felicidade de alguém que sofre mais do que nós mesmos, nosso inferno se dissolverá pela claridade da luz que fizermos desinteressadamente aos outros. Mesmo sob forte tempestade, continue andando. Não abandone suas tarefas, não abandone seus sonhos, não abandone a vida. É caminhando que encontramos as soluções. Afinal de contas, como cantou Raul Seixas, você tem 2 pés para cruzar a ponte. Boa noite, Isabela. Boa noite, Isabela. A Cris disse, quem quiser aprender o Evangelho no Lar é só acessar o nosso perfil. E a Dani dizendo, acho tão legal que o De Luca traz muitas personalidades que sempre tem algo que condiz com o Evangelho, ideias edificantes que agregam nas reflexões. Com certeza, né? Com certeza mesmo. Regina, boa noite, seja bem-vinda.
Gratidão pela sua presença, tanto aqui como na nossa palestra presencial de terça-feira. Não deu para gravar, né, Regina? Porque deu um problema técnico lá na internet da nossa casa, mas a Regina estava lá e pôde assistir. Foi uma palestra curta sobre a paciência, né? Bom, e este cruzar a ponte? Este cruzar a ponte não é fácil, né? Vamos ver aqui que a Débora falou. Todas as coisas na terra passarão. Os dias de dificuldades passarão. Os dias de amargura e solidão passarão também. Chico Xavier. Bom, então se a gente pensar, cruzar a ponte. Cruzar a ponte significa muitas vezes enfrentar um desafio. Pois para você cruzar a ponte, você vai ter que sair de onde você está para atravessar aquela ponte, que nem sempre é uma ponte de concreto, nem sempre é uma ponte estável. Pode ser aquela ponte típico de filmes de Indiana Jones, né? Que toda presa por cordas e as madeiras meio apodrecidas. Então, a grande dificuldade é você ter a coragem de enfrentar aquele desafio. Cruzar aquela ponte significa que naquele momento dificultoso que estamos passando, nós temos que ter firmeza nos nossos passos. Temos que ter um rumo certo para onde eu estou caminhando. Olhar também para onde nós estamos andando, para que a gente não venha tropeçar e cair. Pois quando estamos numa situação difícil, nós estamos mais frágeis, vacilamos muitas vezes. E o vacilar nessa travessia pode nos jogar na ribanceira abaixo. Então é muito importante que quando nós estamos numa situação que nos obriga a dar um passo avante em direção a outro rumo, nós temos que ter persistência e perseverança. Eu lembro que uma vez eu li numa revista da Seisho Noe, muito tempo atrás, é uma situação que parece que Júlio César, não sei se era Júlio César, algum imperador, tinha feito da seguinte coisa, eu acho que era deve ser Júlio César mesmo, era um imperador romano, que trazia como lema: destrua o caminho, os navios que te trouxeram até ali. Então, qual que era o lema dele? Quando eles chegavam num determinado país para invadir aquele país, para colonizar, para guerrear, saquear, seja o que fosse, ele determinava uma única coisa: incendiar os navios. Mas incendiar os navios de uma forma assim, aqueles navios que foram tão úteis que levaram até aquele país, como que você vai destruí-lo? Porque só tinha uma situação: vencer. Não havia possibilidade de recuar. Então, quando você está numa situação de dificuldade, te força você a caminhar mais avante. Deixa eu ver o que a Dani colocou aqui. As barreiras mais desafiadoras são justamente as imperfeições que ainda carregamos em nosso íntimo. Respira fundo e vai, né, Débora? É isso mesmo. É isso, legal mesmo. Bom, então, o que o De Luca vem trazer para nós aqui? Essa situação que, com certeza, eu falo por mim, né? Acredito que muitos de vocês já passaram por situações desse tipo. Momentos na vida que os problemas se avolumam de tal forma que a gente se sente perdido. Como se a gente estivesse num labirinto, sem saída. E agora, como que eu saio desse enrosco? Né? Você se sente perdido, você se sente pequeno, você se sente, como se o mundo tivesse te jogado num buraco. E nessa situação, o que ele traz para nós? Que nós muitas vezes sentimos desse jeito. E nessa condição, quando acontece uma doença, a perda de um emprego, uma dificuldade financeira, uma questão de ordem familiar, emocional, que te tira o chão, ele fala assim: o desânimo geralmente se aproxima. E se a gente não estiver atento, pode nos envolver num grau tamanho que vai nos deixar apáticos.
sem forças para enfrentar as tempestades que pedem naquele momento o quê? A nossa força, a nossa persistência, a nossa perseverança para avançar. Deixa eu ver mais aqui. A Dani falou, quando aprendemos a relevar, perdoar e confiar na providência, nossas raízes ficam mais firmes e não é qualquer tempestade que derruba. No livro Conviver e Melhorar, a autora Lourdes Caterine afirma que crises, infortúnios e dissabores são medidas de socorro com que os céus amparam as criaturas. A Dani dizendo, de qualquer forma, é necessário sempre prece e vigilância constantes, exercício diário, pois as vicissitudes fazem parte desse mundo de provas e expiações. Patrícia chegou também conosco. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda, tá? Alcineide também está aqui. Mariana, boa noite, querida. Quanto tempo, saudades de você. Então, essa situação, aconteceu uma situação que você não estava esperando, tá? Embora a gente viva nesse mundo de provas e expiações, né? A gente viva nesse mundo de provas e expiações, a gente chega num determinado momento que a gente acha que não merecia passar por aquilo. Até outro dia conversávamos com um amigo e ele disse assim, por que eu? Aí o outro falou assim, e por que não você? Né? Por que eu não e por que não você? Qual a razão de você pensar que você seria melhor que o outro? Não é? Qual a razão de você achar-se melhor que o outro? Todos nós estamos encarnados nesse planeta, vamos passar por dificuldades, queiramos ou não. Até os grandes baluartes da espiritualidade, vejam, vamos retroceder um pouco, Divaldo, o Chico, Irmã Dulce, Madre Teresa, não passaram por dificuldades e são verdadeiros missionários. Verdadeiros missionários. E passaram por dificuldades. E se a gente está, passando por uma dificuldade, temos sim certeza que nós não estamos sozinhos. Oi Lu, boa noite querida, seja bem-vinda. Temos certeza que nós não estamos sozinhos, porque Jesus está no leme desta nau, desta embarcação chamada vida, uma chamada terra. Tá, aconteceu uma situação que você não estava esperando. Como eu falei, uma doença, um desemprego, um problema de ordem financeira, um problema de ordem emocional. E naquele momento é natural que a gente, deixa o mundo cair nas nossas costas. Mas nós podemos ter apenas e tão somente 5 minutos, modo de dizer, desses momentos. E depois temos que levantar. E como diz a mensagem no começo, do Churchill, se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando. Pois se você ficar parado, você vai ficar eternamente no inferno. Se você ficar parado, você vai ficar eternamente naquela situação. E aí, fazendo um paralelo do livro da Ana Teresa, caminha que a vida te encontra, temos que caminhar para que a vida nos encontre. Se a gente ficar parado, reclamando, ó vida, ó céus, ó azar, como diz aquele desenho animado antigo, Boa noite, Sô, seja bem-vinda. A Dani dizendo, por isso a recomendação tão assertiva, levantar e seguir. Exatamente, temos que aproveitar, levanta e segue. Vamos sair daquela dificuldade, e como eu sempre falo, a gente nunca está sozinho. Quando a gente passa por as dificuldades, parece que a gente está sozinho, parece que Deus nos abandonou. E a gente é tão egoísta, tão prepotente, que fala assim, nossa, eu faço tanto trabalho no bem, faço tanta caridade, vou à casa espírita, faço palestra, faço live, parará, um monte de coisa. Cadê a espiritualidade aqui para me ajudar? Cadê? Está do seu lado. Está do seu lado, só que eu lembro de uma mensagem que o Haroldo fez uma vez, explicando que os nossos amigos espirituais, por mais que eles estejam ao nosso lado, eles não podem substituir
tirar aquelas provas, aquelas situações que nós temos que passar. Faz parte do nosso crescimento. Faz parte da nossa evolução. Ó céu, fui longe, né? A hiena hard, ó céus, ó vida, ó azar. Mas era um bom tempo, hein, Cris, aquilo lá, hein? Bons desenhos animados daquela época, bem alegres, bem leves, né? Bom, e então a gente tem que pensar o seguinte: aconteceu a situação, busca ajuda. Busque ajuda, sobretudo agora que a gente está no Setembro Amarelo, né? Que eu digo, não é só setembro, né, gente? Eu acho importante dar a ênfase para esse momento de valorização da vida, mas não é só em setembro, tá? Muitos problemas dessa ordem emocional acontecem inclusive nas festas natalinas, nas festas de fim de ano, quando há tantas pessoas em solidão. Então, o acolhimento tem que ser constante. Se você percebe que tem alguém numa situação que está passando por uma situação difícil, oriente-o, que ele possa buscar ajuda. Carol, boa noite, querida, seja bem-vinda. Que ele possa buscar ajuda. Não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao fato. Confiemos sempre. Legal, Mari. Eu estava vendo, inclusive, que a Lúcia Helena Galvão, ela soltou 3 vídeos, segunda, quarta, e vai soltar na sexta-feira. E ela estava falando exatamente disso. É sobre você, não é o que você acontece com você, mas como nós reagimos àquilo. O fato exterior não muda. O que vai mudar é a nossa reação frente a esse fato. Isso que é fundamental. Isso que é fundamental. Deixa eu ver aqui. A Débora, você não está sozinho, seu anjo guardião está caminhando com você. A Débora cumprimentando a Carol Strebe. A Cris dizendo, lembrei também da passagem de Lucas 23:31, em que Jesus disse a Pedro que o diabo pediu para se andar. Jesus então não o livra da prova, mas disse que iria orar ao Pai por ele. Interessante mesmo, interessante mesmo. Se Pedro não teve moleza, que dirá nós. É que a gente quer, né, quando a gente está passando pelas provas, pelas dificuldades, ninguém gosta de passar, né? Quem que gosta de passar por prova, por expiação? Ninguém. Só que aquela situação vai tirar, se veio aquela questão para nós, é justamente para que a gente modifique, para que a gente saia daquele lugar que a gente estava. E a nossa zona de conforto, ela é muito acolhedora. Só que ela não nos impulsiona. A zona de conforto ali, aquele momento parado, sem fazer nada. Se o vento soprar para a direita, tá bom. Soprar para a esquerda, tá bom. Se subir, tá bom. Se descer, tá bom. Mas a gente precisa evoluir, como disse a Débora. Nós estamos aqui por uma razão importantíssima, que é evoluir, para a gente crescer e progredir. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos aproveitar, dando continuidade aqui que o De Luca falou. Ele diz assim, né? Trouxe o paralelo da música do Raul Seixas, né? Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Sim, continuar andando, isto é, continuar ocupando com as obrigações diárias, envolver-se na rotina das próprias ocupações. Isto irá proporcionar um alívio à nossa mente, pois ela será obrigada a se desligar do problema que estamos atravessando para ocupar com coisas positivas. Eu tenho uma amiga minha que trabalhou comigo, que ela teve um problema de saúde muito sério. Muito sério. E passando por tantas dificuldades, e eu conversando com ela no dia, ela falou assim, olha, Luizio, eu voltei a trabalhar. Voltou a trabalhar? Ah, voltei. Porque eu não aguentava ficar parada aqui em casa sem fazer nada. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Eu não aguentava ficar parada aqui em casa sem fazer nada. Pelo menos lá no trabalho tem todo aquele estresse do trabalho, né? Tem todo aquele estresse das relações interpessoais, né? Que a gente sempre fala que o trabalho
ele é relativamente leve hoje em dia, comparativamente falando em tempos passados, porém as relações, né, a convivência num ciclo pequeno ou maior é complicado. Cada pessoa tem uma maneira de pensar, de agir, de ser, com tantas vertentes, então os melindres, sobretudo, sobressaem com muita frequência nos ambientes profissionais. É uma puxada de tapete aqui, é um folgado ali, um superior exigente lá, é uma série de circunstâncias. Mas ela preferiu voltar a trabalhar, que ela teria licença para continuar afastada, mas ela preferiu voltar a trabalhar, falou, pelo menos manter minha cabeça ocupada. Agora, o que o De Luca traz para nós é importantíssimo, porque às vezes você já atingiu uma situação que você não precisa mais trabalhar, já se aposentou, né? Um evento um tanto quanto raro daqui para frente no nosso país, né? Por questões circunstanciais que não vem ao caso. Mas se a pessoa já está aposentada ou já cumpriu com as suas obrigações profissionais, se ela se propor a sair de si e ir ao encontro daquela pessoa necessitada, muito mais mérito vai ter. E aí o De Luca traz para a gente aqui, ó, olha só. O trabalho é um grande dissolvente das nossas preocupações. E se esse trabalho englobar a felicidade do próximo, sobretudo da felicidade de alguém que sofre mais do que nós mesmos, nosso inferno se dissolverá pela claridade da luz que fizermos desinteressadamente aos outros. Olha só, se você está fazendo algo em prol de uma pessoa mais necessitada que você, e eu me lembro de histórias que contam do Chico, quando o Chico ainda estava em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e ele ia com muitas vezes dificuldade, porque o Chico já trazia problemas de saúde desde tenra idade, né? Foi se agravando com o passar do tempo. E o Chico ia aqui mais ou menos, né? Meio que empurrado para o trabalho espírita. E quando ele chegava lá, ele via tantas pessoas numa situação muito, mas muito pior do que ele chegava à conclusão que ele era um privilegiado. Ele era um privilegiado, então ele trabalhava com afinco e com amor. Sempre continuou trabalhando. A Débora dando um conselho, quem puder seja voluntário, né? Voluntário do bem. Importante, qualquer atividade, né? Qualquer atividade que você possa fazer, né? Numa entidade filantrópica, numa entidade religiosa. As pessoas às vezes falam assim, mas nunca me chamaram para participar, eu vou lá na casa espírita, nunca me chamaram, né? Mas se oferece. Mas eu não gosto da coisa, mas tem tanto trabalho, né? Às vezes as pessoas acham que o trabalho assim de ficar recebendo as pessoas quando chegam para a palestra, entregar uma mensagem, é um trabalho de pouca importância. O melhor mesmo é o dirigente, o presidente da casa, o melhor mesmo é o palestrante, é o médium que recebe os benfeitores, né, os mentores da casa. E eu vou dizer a vocês que diferente disso, é a pessoa mais importante, porque é o primeiro que recebe. E eu lembro que a Ana Teresa Camasmi, a Luciane aí deve confirmar esse fato, que a Ana Teresa já falou várias vezes, que depois de um certo tempo fizeram uma enquete junto aos trabalhadores da casa, os frequentadores, o que levaram a eles, né, continuarem frequentando o Tarefeiros. Parece que foi quase que unanimidade a forma como que eu fui recebido aqui, como que me receberam aqui. Então isso é fundamental, né? Como a Cris está dizendo, o acolhimento é fundamental, né? Deixa eu ver aqui, tem mais comentários aqui, ó. A Regina falando que está com a internet com sinal fraco. Vamos vibrar para que você estabeleça uma boa conexão, né? Trabalhar desinteressadamente, né? Com abnegação. E a Débora dizendo, são momentos únicos que aquecem o nosso coração. Percebemos que os nossos problemas são pequenos.
E a Luciane dizendo, né? Todo o trabalho na casa espírita é muito importante. E o acolhimento é fundamental, é verdade, né? Nesse momento tenho realizado trabalho voluntário pela União Espírita que frequento. Tem sido maravilhoso. E veja, né? Ó, a Cris dizendo também, ó. Boa noite, Josimar, seja bem-vindo. Tem casa espírita que a gente entra, sai e ninguém nem fala com a gente. Existe, viu, Cris? Existe sim. Mas tem algumas também, em compensação, que você chega, você recebe um big de um abraço, que você fica até meio sem jeito, né? Um abraço tão afetuoso, tão caloroso. Tudo bem, às vezes a pessoa se sente constrangida, nunca vi essa pessoa, a pessoa vai me abraçar, né? Então dá a mão, fala, seja bem-vindo aqui, né? Às vezes tem umas situações. Mas realmente essa questão, né? Se uma casa espírita muito grande, não pode perder a sua simplicidade, não pode perder a sua simplicidade em acolher. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Não pode perder a simplicidade em acolher. O acolhimento ele é fundamental. Então, ó, se você então estiver fazendo um trabalho em benefício de alguém mais necessitado que você, e não pense que a gente é a última bolacha do pacote, não. Claro que quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por dificuldade, ninguém sabe o que você está sentindo. Pode ser sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, não sabem. Não sabem o que você está sentindo. A dor é inerente a cada ser humano. Por mais que a pessoa já tenha passado por uma situação semelhante, cada pessoa reage e age de acordo com o seu grau evolutivo e a sua sensibilidade por aquele acontecimento. E a sensibilidade varia de tal maneira que, às vezes, a pessoa, uma coisa tão pequena, insignificante, pode machucá-la profundamente, enquanto que para outra uma pedrada não faz nada. É relativo. Por isso que a gente sempre diz, né? Não se mede a dor do outro pela nossa régua, pela nossa ótica. Exato, né? Cada um tem a sua particularidade. Eu sei que você está sentindo, não, eu imagino, eu tenho uma vaga ideia do que você está sentindo. E a gente sempre coloca algumas situações tão absurdas, né? Que as pessoas gostam de competir, inclusive até nesse aspecto do sofrimento, né? A pessoa ela passou por um procedimento. Nossa, quando eu passei por aqui, eu dei 30 pontos. Eu fiz isso, eu fiquei tantos dias. Parece que quer ganhar até nisso. Em vez de elevar o ânimo da pessoa que está internada, pessoa que está doente, né? Pois respeito é fundamental, né? Somos todos um universo particular, verdade. E aí ele vai continuando, né? Eu achei engraçado aqui, olha, o livro do Odeilson Salles, Ouvindo Deus na Tempestade, né? E aqui o De Luca fala assim, mesmo sob forte tempestade, continue andando. Não abandone suas tarefas. Não abandone seus sonhos. Não abandone a vida. É caminhando que encontramos as soluções. Afinal de contas, como cantou Raul Seixas, você tem 2 pés para cruzar a ponte. Olha só. Então não vamos abandonar o quê? As nossas tarefas, as nossas obrigações. Não vamos abandonar o quê? Os nossos sonhos. Eu estou com uma viagem marcada. Será que eu cancelo? Competição de infortúnios, exatamente, Cris. Será que eu cancelo? Não! Mantenha acesa a tua chama. Mantenha acesa a tua chama, o teu sonho. O sonho é uma coisa maravilhosa que nós temos que desenvolver. E também, né, não abandone a vida, né? Porque a gente sabe que a vida é única. Embora tenhamos várias existências, né? E se nós temos 2 pés para cruzar a ponte, cruzar aquela ponte, como eu falei no início, é o nosso grande desafio. É o nosso grande desafio. Que vai fazer o que conosco? Que vai nos colocar na outra margem. Só que cruzar a ponte vai exigir o quê? Vai exigir
fé, né, que é confiança, passos firmes, né, vigilância para onde você está andando e o objetivo claro, é para lá que eu quero ir. E quando você cruzar a ponte, você vai olhar para trás e vai agradecer toda a dificuldade que você teve para chegar àquilo lá, pois aquilo te deixou mais forte. Nenhuma prova vem para nós pura e simplesmente. Elas vêm como forma da gente evoluir. O Gleison perdeu mesmo, né? O Gleison perdeu essa live, com certeza. A Cris dizendo, leiturinha espírita mesmo foi um projeto do coração. Várias vezes pensei em desistir, mas sempre que isso acontece, a espiritualidade me mostra que preciso insistir, confiar e não desistir. E nas palavras de Emmanuel, Cris, é aquilo que a gente sempre fala, né? O que acontece? Começar um trabalho é fácil. Continuar é difícil, mas persistir e concluir é sacrificar-se. Então, quantas pessoas não chegam às vezes para um trabalho ávidas de, querem trabalhar, querem fazer aquela revolução, e aí ficam animadas, nossa, que legal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E os trabalhadores que já estão há tanto tempo na casa gostam, né? Porque vem alguém com sangue novo, com ânimo para fazer essa transformação, que às vezes já estão cansados. Só que chega num ponto que a pessoa desiste. A pessoa desiste e desanima, né? Olha só o Josimar dizendo, se está difícil é porque está no caminho certo. Bem pensado, viu, José? Bem colocado. Porque se não fosse as dificuldades, a gente estaria lá na idade da pedra ainda. Será que a gente teria evoluído ao ponto que chegamos? E vejam, né, às vezes o mundo se depara com situações catastróficas, né, com guerras, com problemas das mais diversas formas, e depois dos problemas acaba dando uma melhora em alguns pontos, né? Temos muito para caminhar, mas acaba melhorando. E decidir cruzar a ponte, decidir dar esse passo decisivo, ele é fundamental. Então tem pessoas que têm a liberdade e a possibilidade de cruzar a ponte livremente. Agora, outros não. Outros são praticamente tem que fazer uma travessia compulsória. Por quê? Olhando para trás, vem alguma coisa que vai te impulsionar, vai te forçar, né? Como a gente via em aqueles filmes de aventura, né? Aqueles índios perseguindo o personagem principal do filme, e ele, né, vendo aquele monte de índio perseguindo ele, tem aquela pinguelinha lá e é ali que ele vai. E ele nem pensa duas vezes, né? Porque se ele ficar ali, ele vai morrer. Então, muitas vezes a gente tem que, né, precisa de alguma coisa para nos impulsionar. E o que nos impulsiona, no caso que a gente sabe, é a dor. A dor e o sofrimento faz com que a gente, né, se disponha a sair. Só para finalizar, eu trago aquela mensagem do Haroldo, que certa vez foi abastecer o veículo num posto de gasolina. E quando ele chegou, estava abastecendo, ele viu um cachorro deitado num tapete, estava uivando muito. Uivava. E aí, ele chegou para o frentista e falou, o que aquele cachorro está uivando tanto, está latindo tanto, o que está acontecendo com ele? Ah, é que naquele tapete lá está cheio de pregos lá. Nossa, cheio de pregos? E aí o Haroldo perguntou, mas por que ele não sai? Porque ainda não está doendo o suficiente, falou o frentista. A hora que ele estiver doendo o suficiente, ele vai sair de lá. Então, que sirva de reflexão para nós, né? Você pensou no meio da live, né, ô Dani? É isso aí, né? Bom, só para que, se vocês puderem agora, antes da gente fechar a live, marque o perfil de vocês, principalmente as pessoas que chegaram hoje pela primeira vez,
manda oi, porque você está participando do nosso sorteio do dia 28, né? Coloque aqui um comentário rápido assim, olha, escreve só sorteio, só para eu deixar registrado aqui. O pessoal que já nos acompanha há mais tempo não precisa, mas quem está chegando pela primeira vez na live aí, que eu acabei às vezes não anotando, então coloca pra gente aí, tá bom? Eu vou aqui colocar a música. Ah, a Débora tá pedindo vibrações para Leninha, bem lembrado, viu? Bem lembrado. A Leninha, nossa querida amiga, ela está passando por um problema de saúde muito sério, esteve internada, já está em casa, pelo que a Débora me falou. A gente vai vibrar por ela sim, tá? Vamos vibrar por ela. Então, retomando os avisos, dia 28 de outubro, sorteio de 3 livros aqui no nosso perfil. Obrigado, Josimar. Marque então como o Josimar está fazendo sorteio, para eu saber que vocês já estão participando do sorteio conosco. Outro aviso, a partir de dia 22 de setembro, retornaremos às nossas lives às segundas e quartas-feiras, às 22 horas, tá? Então, segunda-feira que vem, capítulo 28, o reino que nos aguarda, tá? Então, a partir do dia 22, as nossas lives serão às segundas e quartas-feiras. Contudo, na quarta-feira, dia 24, como é a última quarta-feira do mês, nós teremos o Momentos com Jerônimo Mendonça aí pelo nosso canal do YouTube e Facebook da Web Rádio Fraternidade. A partir do dia 29, aí é toda segunda e quarta, tá? Então, retornamos às segundas-feiras para as lives. E vamos fazer as nossas vibrações, em especial nesta noite para a Leninha, tá? Deixa eu ver se dá para colocar a música sem o som aqui, se eu consigo. Deixa eu fazer aqui. Primeiro aqui, só para não perder o fio da meada, depois a gente continua aqui. Tá vendo, Regina? A Regina tinha perguntado os dias das nossas lives, tá aqui. Então, segunda e quarta. Bom, vamos lá então. Vamos colocar a música aqui pra gente poder. Vamos lá, né? Deixa eu tirar aqui o Instagram, que o Instagram tá dando, vai dar, reverberar o som também. Então vamos só na música. E assim, neste momento, querida amiga, querido amigo, vamos buscar serenar os nossos corações, deixar-nos harmonizarmos com esta melodia que está nos envolvendo nesta noite, elevarmos as nossas vibrações ao alto, agradecendo a Deus pela bênção da vida, a Jesus pelo amparo e proteção sempre constante em nossa vida, aos nossos protetores, nossos anjos de guarda, que velam por nós, que eles continuem sempre nos protegendo e abençoando. E nesta noite, nós vamos fazer uma vibração especial para a nossa amiga Leninha, rogando que a equipe de Dr. Bezerra de Menezes possa visitar o seu lar, auxiliando na sua recuperação do seu corpo físico, auxiliando também a sua saúde do espírito. Receba, amiga querida, as vibrações de amor, de cura, de saúde do corpo e do espírito. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos, por aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento, por aqueles que nos magoaram por alguma razão ou se sentiram ofendidos por nós, que eles possam nos perdoar e que nós possamos também perdoá-los da mesma maneira, nos libertando e liberando-nos
desses pesos, dessas amarras que nos prendem. Que a gente possa também ter uma noite de sono reparador, um bom dia amanhã, onde formos e estivermos, que a equipe espiritual esteja ao nosso lado, envolvendo todo o ambiente onde estivermos. Vibremos pelo nosso país, pelo nosso planeta, vibremos pela nossa cidade, vibremos em especial por aqueles que passam momentos desafiadores em hospitais, asilos, orfanatos, prisões ou mesmo perambulando pelas ruas. Ampare esses corações, amigo querido. Derrame suas bênçãos em todos eles. Como forma de gratidão pela oportunidade, por este momento maravilhoso de reunirmos de coração a coração, dizemos: Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz. Um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente!